Olá! Então, gente, como terapeuta energética, como psicanalista, ex-atleta da seleção brasileira por mais de 15 anos e também professora de educação física, eu venho hoje trazer para vocês um assunto sobre a iniciação precoce das crianças nos campos de competição, dentro das áreas de competição e como isso vem sendo tratado e olhado, né? Não que eu esteja aqui sendo contra crianças novas estarem participando das competições. A questão é que a gente precisa estar atento à forma com a qual isso está sendo cuidado, olhado. E essa iniciação precoce que eu estou me referindo é quando ela entra nas competições, quando ela entra para esses treinamentos de alto rendimento, antes da fase da puberdade delas. Então, são crianças aí de 7, 8 anos de idade. E o meu ponto de preocupação aqui, para os técnicos, para os pais dessas crianças, é quais são as características que essas crianças estão desenvolvendo e, mais do que isso, quais as que elas estão deixando de desenvolver e que seriam extremamente importantes para elas, inclusive, no futuro como atletas. Então, olha o que eu estou falando. Eu estou falando que, de alguma forma, essas crianças que são submetidas a um treinamento rígido muito cedo, em algumas situações, elas deixam de desenvolver características típicas da idade delas, que seriam extremamente importantes caso elas resolvessem seguir e serem atletas, por exemplo, de alto rendimento no futuro delas, atletas profissionais. Então, vou trazer alguns exemplos aqui. Primeira coisa, a criança nessa idade é super questionadora. Essa questão dela de tudo ela perguntar como, porquê, faz parte do desenvolvimento criativo dessa criança. Ou seja, é importante ela desenvolver essa criatividade, esse porquê, justamente para que ela tenha respostas e busque outras perguntas e trabalhe isso. E no esporte de alto rendimento, a criatividade é uma característica extremamente importante. Quando a gente está falando aí de jogadores de futebol, de jogadores de voleibol, esportes em equipe no geral, quanto mais criatividade esse atleta tiver, mais habilidade ele tem de sair das situações mais difíceis. E se ela não desenvolve a criatividade nessa idade tenra, que é a idade que ela tem que trabalhar, né, o desenvolvimento da sua criatividade, ela é cerceada dessa característica. E aí ela é cobrada no futuro justamente dessa criatividade. Ele não tem criatividade em quadra, ele não consegue fazer uma jogada criativa. Mas aí a gente se esquece de que quando tinha 7, 8 anos, que é a idade que a criança está no momento da descoberta, ela estava em treinamentos rígidos, encaixotados, onde não foi levado em consideração esse ponto. Porque naquele momento, em vez de estar se pensando a gente está falando de esportes de base de tudo, base da idade e base dos desenvolvimentos de todas as características que esse atleta terá que alcançar no futuro. Então, pensar só no rendimento físico e abandonar a parte criativa desse atleta é você estar matando um atleta do futuro para um resultado muito rápido e que depois ele se perde. Um outro ponto é a felicidade, né? Até que ponto as crianças submetidas muito cedo a treinamentos muito rígidos, elas estão felizes. E a felicidade hoje, ela é um dos pontos mais importantes que a gente tem para que um atleta possa seguir bem numa competição. É a felicidade que vai mitigar a ansiedade, é a felicidade que vai tirar o medo na hora de entrar na quadra. Tem até um TikTok rodando aí, uma atleta de natação cantando e muito feliz na entrada da sua competição, porque ela representa realmente a felicidade que essa pessoa tem que estar vibrando. Por que a felicidade ela é importante na hora da competição? Porque a felicidade ela libera uma série de hormônios de expansão, que relaxam o corpo num sentido de expansão do corpo. Enquanto que o medo e a ansiedade, eles liberam hormônios de contração, fazendo com que os movimentos fiquem mais presos. Então, a criança estar feliz para ela entrar na quadra
faz com que ela aprenda a desenvolver essa característica. Só que a gente fazer uma criança de 7, 8 anos entrar num nível de competição tão árduo, isso tira e rouba essa capacidade de felicidade dessa criança. E aí é muito difícil a gente fazer com que essa criança, quando se torne um atleta lá na frente, né, um atleta profissional, que ele traga essa felicidade para dentro da quadra, porque ele não foi desenvolvido nessa frente, ele não foi desenvolvido nessa característica. Então, eu não estou aqui falando da gente não ter os atletas de 8, 9 anos. Eu estou falando de qual a metodologia que está sendo aplicada. E mais do que isso, qual o cuidado que o clube que o seu filho está tendo com a questão psicológica da criança. Qual o clube que está olhando para essa questão de como isso está repercutindo na mente, nas emoções, na cabecinha dessa criança. É claro que a gente tem clubes que mesmo para times de base, equipes de base, eles têm um trabalho de psicanálise. Eu mesmo trabalho em clubes atendendo times de alta performance, de adolescentes e de crianças até, mas com acompanhamento psicanalítico. A gente faz sessões sempre, a gente traz todas essas questões à tona. Então, se o clube do seu filho não está oferecendo isso, é importante que vocês, como pais, possam trazer esse acompanhamento. Porque senão a gente acha que o esporte está beneficiando e que está trazendo um ganho e, na verdade, ele está roubando, cerceando o desenvolvimento de uma série de características importantes para o desenvolvimento dele como ser humano. Está diminuindo a autoestima, está deixando ele ansioso precocemente. Então, assim, vamos ficar atentos a esse ponto, vamos ficar atentos aos nossos atletas, aos nossos pequenos atletas, vamos prestar mais atenção, vamos deixar de cobrar coisas para quais eles não estão prontos ainda, não é hora ainda, tá? Obrigada.